Na aula de hoje nós vamos finalizar a parte de teoria, né, da capítulo 1, que trata sobre autômatos finitos, né, determinístico, não determinístico e expressão regular. E vou falar especialmente de um lema, né, que é usado para demonstrar, né, se uma linguagem é regular ou não. Então, o lema, na verdade, escreve para a gente propriedades de uma linguagem regular. Para eu provar que uma linguagem não é regular, eu vou usar a prova por contradição, tá? Na maioria das vezes. Eu suponho que essa linguagem é regular e aí eu tento aplicar as propriedades para essa linguagem, né? Que é o lema do bombeamento. Se eu não consigo aplicar as propriedades dessa linguagem, então minha suposição estava errada. A linguagem que eu supus ser regular não é regular. Né? Mas eu vou discutir isso mais detalhado. Antes eu vou juntar agora esses três mundos, tá, pessoal? Esses três modelos de representação, que é o modelo autômato finito não determinístico e expressão regular. Tem uma pergunta aqui, o Tiago escreveu assim: bom dia, professor, só uma dúvida, fiz a lista de exercício mútuo, mas a questão 2 de arrastar, a resposta está com problema, não consegui respondê-la. Ué, que será? Eu vou verificar depois, Tiago. Tá com prazo ainda, não tá? Até amanhã. Então, vou ver o que pode ser. Talvez, porque assim, eu aproveitei algumas questões de outros anos, né, que eu fiz essa disciplina. E eu fiz um backup e restaurei no Moodle. Pode ser que alguma questão assim de versão, né, pode ter dado algum probleminha. Não cheguei a experimentar, não. Mas eu vou verificar isso, tudo bem? Então tá. Dando continuidade aqui. Então, nós falamos sobre expressões regulares, né? A gente vai usar os operadores regulares para escrever expressões regulares. Assim como a gente usa operadores aritméticos para escrever operações aritméticas. Operadores relacionais para escrever operações relacionais. Operadores lógicos para operações lógicas, né? Então é assim. E as operações regulares, né, que a gente vai usar em expressões regulares são união, concatenação, estrela, né? Fez de clean. Certo? Então, aqui um exemplo de uma operação lá. É 0 unido com 1, concatenado com 0 estrela. Né? A concatenação aqui está subentendida. É só justapor, né, as expressões regulares que a gente está representando. Vocês não estão vendo, pera lá. Aqui um exemplo, né? 0 ou 1 concatenado com 0 asterisco. Então, só colocar aqui em sequência, a gente tem uma expressão regular. O que eu estou dizendo aqui, ó, pessoal? Eu estou descrevendo aqui um padrão, né, de uma cadeia de zeros e uns, né? O que se encaixa? É basicamente isso que a gente está dizendo quando a gente escreve a expressão regular. A gente está dizendo a gente define um padrão, que é a expressão regular, de símbolos, que define uma regra, né, de como é que as sequências de zeros e uns, né, devem ser formadas para que se encaixem. Então, aqui está descrito assim, ó, é um símbolo 0 ou um símbolo 1 seguido de uma sequência de zeros ou mais símbolo 0, tá? Então, dito dessa forma, usando essa ideia de expressão regular, 0 unido com 1 seguido de 0 ou mais 0. Então, por exemplo, 1, 1, 0 se encaixa com esse padrão, pessoal? Essa sequência aqui é uma sequência de 0 ou 1, beleza? É 1, certo? Mas o que segue aqui é uma sequência de 0 ou mais símbolo 0? Não, né? Tem um 1 aqui em sequência, não é? Então, na verdade, né, isso aqui descreve uma linguagem, né? Se quiser relacionar aqui através de conjunto todos os que se encaixam, então, por exemplo, 0 seguido de 0, 0, o 1 seguido de 0 zeros, o 0 seguido de 1 zero, o 1 seguido de 1 zero, o 0 seguido de 2 zeros, né? O 1 seguido de 2 zeros, o 0 seguido de 3 zeros e daí por diante, né? É basicamente assim que é padrão de formação das sequências, né, que descrevem isso. Assim, então, uma coisa muito interessante aqui da gente observar que é muito representativo, né? A gente escrever a linguagem através de uma expressão regular. Certo? Então, assim como autômato finito determinístico, assim como autômato finito não determinístico, a expressão regular serve para definir uma linguagem regular. E a linguagem é o quê? Um conjunto de tudo que se encaixa com o padrão que a gente define usando a expressão regular. Né? Expressão regular, também chamado de regex, né? Vocês já devem ter visto esse termo aqui, né? Tem várias ferramentas que usam isso aqui. Editor de texto usa, banco de dados usa, né? Linguagem de programação a gente usa regex, né? Então toda vez que eu preciso identificar, né, encontrar, buscar um padrão que
segue um determinado formato, né? Uma forma de descrever é através da regulagem. Na expressão regular, de forma bem resumida, né? Ela é composta do quê? De símbolos, né? Que eu vou compor, e os operadores, que são a união, a concatenação e a estrela, o feixe de Kleene, certo? Então, através das 3 operações aqui, símbolos, a gente vai escrever, né, uma expressão que descreve, né, um padrão. Tudo que se encaixa com aquele padrão, né, pertence à linguagem definida por essa expressão regular. Então nós vimos, por exemplo, que união, concatenação e Kleene, quando aplicadas a expressões regulares, não criam uma linguagem diferente, né? A gente continua dentro do domínio de linguagens regulares. Então, concatenado as linguagens regulares, produz uma linguagem regular. Fecho de Kleene com a linguagem regular é uma linguagem regular. A união de 2 linguagens regulares é uma linguagem regular. Então essa é uma questão importante aqui para a gente tratar, né? Tem algumas explicações aqui que a gente está propondo. No lugar do U aqui, né, do união aqui, eu vou usar outros símbolos também, né? A gente vai ver como é que a gente pode usar outra simbologia, né, para poder representar a mesma coisa. Isso não é diferente do que acontece né, na matemática, por exemplo, né? Na matemática, a gente usa o pontinho, às vezes, para representar a multiplicação, às vezes a gente usa o X, né? E às vezes a gente usa asterisco, quando a gente está falando da multiplicação em programação, não é isso? Então, o mesmo símbolo aqui, ó, ele pode, a mesma operação matemática, né, de multiplicação, a gente tem vários símbolos que a gente usa, né? Então, da mesma forma, né, a união, a gente usa o U, concatenação é a bolinha e o feixe de Kleene asterisco, não é isso? Mas a gente vai usar a barra como união, a gente não vai usar símbolo nenhum, só colocar um símbolo do lado do outro, a gente vai estar representando a concatenação, feixe de Kleene a gente vai usar o asterisco mesmo, tá? Ou então eu vou usar um mais para união, né? Então tem outros símbolos que a gente vai usar, dependendo da notação, a gente usa um símbolo diferente, isso daqui não atrapalha não, certo? Eu fiz uma definição formal do que é uma linguagem regular, dei alguns exemplos aqui, né? Algumas coisas são bem intuitivas, né? Por exemplo, sequência de 0 mais símbolo 0, seguido de 1, seguido de 0 mais símbolo 0, né? Sequência de 0 mais, sequência de 0 ou 1, 0 mais vezes, seguido de 1, seguido de 0 mais, 0 ou 1, 0 mais vezes, né? Então, tem várias sequências aqui que a gente pode ver e estão representadas. Tem coisa que é intuitiva, tem coisa que não, né? Por exemplo, a concatenação de qualquer coisa com uma linguagem vazia dá uma linguagem vazia, né? Olhando assim, parece, poxa, mas não parece natural. Parece que eu só estou juntando uma coisa com a outra e tem que sobrar isso daqui, né? Dá a impressão de que a linguagem vazia aqui é um elemento neutro, então é contra-intuitivo. Tá, mas na hora que a gente olhar agora, como é que a gente pode representar isso usando autômatos, vocês vão perceber, né? O que é uma linguagem vazia? É uma linguagem que não tem estado final, pessoal. Ela não reconhece nada, não aceita nada. Então, quando eu concateno, os estados finais vão passar a ser do autômato aqui, do segundo autômato que eu estou concatenando. Só que o segundo autômato que eu estou concatenando é um autômato que não tem estado final. Ou seja, concatenar qualquer coisa com um autômato que não tem linguagem estado final vai produzir um autômato que não tem estado final. Ou seja, um autômato que continua não aceitando nada, reconhecendo linguagem vazia. É bem interessante. E o fecho de Kleene aqui também não é tão natural, é contra-intuitivo, né? O fecho de Kleene de uma linguagem vazia vai produzir uma linguagem que reconhece, né, a cadeia vazia. É diferente, tá? Linguagem vazia, ó, são duas coisas diferentes. Vale a pena a gente destacar aqui, faz todo sentido. Ó. Isso daqui, ó, é uma linguagem vazia. Linguagem, qualquer autômato que não tenha estado final é uma linguagem vazia, certo? Agora, isso daqui, a vacuidade aqui é fácil de a gente perceber. Agora, isso daqui não é uma linguagem vazia. Ela tem uma cadeia que ela reconhece, que é a cadeia vazia, tá? Que é a linguagem que reconhece a cadeia vazia. Parece que é contra-intuitivo também, mas as coisas vão começar a fazer sentido, tá? Então vamos lá, dando continuidade aqui, eu fiz aqui uma definição indutiva, né? Uma definição formal indutiva de como é que é a linguagem regular. Nós vamos usar isso daqui para propor, né, a construção de um autômato finito não determinístico a partir de uma expressão regular. E aí a gente fecha o ciclo. Se eu tenho como, a partir de uma linguagem regular, produzir, a partir de uma expressão regular, para uma linguagem, produzir um autômato finito não determinístico
eu já tenho um algoritmo que transforma o autômato finito não determinístico em autômato finito determinístico, certo? E ainda mais, eu ainda consigo simplificar esse autômato finito determinístico, fazer com que ele tenha a quantidade menor de estado, né? A rigor, isso não melhora o tempo de computação. Diminui, assim, resolve um problema de complexidade de espaço, né? Meu autômato que tem eventualmente um conjunto de estados redundantes, né, equivalentes, eu vou grupar e vai virar um autômato finito determinístico com um mínimo de estado. Pronto, eu fechei o ciclo. Eu tenho agora, né, um modelo de computação que pode ser utilizado automaticamente. Quer dizer, eu pego a tabela de transição e copio num código, né, que simula a computação, né, de um autômato. Nós temos um código, né, automaticamente gerado que produz, que verifica, que procura padrões e coisa desse tipo. É basicamente isso que está nessas ferramentas que a gente usa, né, que implementam regex, tá? São conversões, tá? São traduções que ele vai fazer aqui. Então, como é que está definido aqui formalmente? Ó, qualquer símbolo, né, de um vocabulário é uma expressão regular. A cadeia vazia é uma expressão regular, tá? A linguagem vazia é uma expressão regular também. A união de duas expressões regulares é uma expressão regular. A concatenação de duas expressões regulares é uma expressão regular. O fecho de Klein de uma expressão regular é uma expressão regular. Então, aqui não muda o domínio. A prova disso está lá quando eu fiz a prova do 4, 5 e 6, eu fiz através de uma própria construção, né? Eu demonstrei basicamente através de dois modelos, né? Eu fiz, até separei aqui um desenho, fica mais fácil da gente ver. Aqui, ó, eu mostrei para vocês através de dois modelos de construção, né, o do Vieira e o do Sipser, né, que quando é possível você juntar, unir dois autômatos e um novo autômato, concatenar e executar a operação estrela, referindo com esses dois autômatos. Né? Então, eu demonstrei através desse mecanismo aqui, né, através desses desenhos aqui, né, o fechamento, né, com relação às operações. União, concatenação, fecho de Klein. O A e o E aqui representam linguagens, né, de um único símbolo. Né? A linguagem do símbolo A, a linguagem da cadeia vazia. O vazio que representa a linguagem vazia, abre, fecha parênteses, abre, fecha chave, parênteses podem ser omitidos, né? Mas existe uma precedência aqui entre as operações. Então, numa expressão lá, o fecho de Klein resolveu primeiro, a operação unária resolveu primeiro, depois a concatenação e por último a união. Nessa ordem, tá? Expressões regulares. Aqui agora eu estou fazendo um link, depois a gente vai ver numa aula prática, né, usando a ferramenta que implementa isso aí para a gente, né, como construir o analisador léxico da nossa linguagem. Basicamente vai ser o seguinte, a gente definir os padrões que representam as entidades de um programa, as entidades léxicas na linguagem de programação. Então, por exemplo, qual que é o padrão que representa palavra-chave? Então, a gente vai relacionar todas. Qual que é o padrão que representa uma constante literal? Qual que é o padrão que representa um identificador? Qual que é o padrão léxico que representa um número? Né? Então, todos esses padrões, eles são facilmente, né, reconhecidos através de expressão regular, tá? Então, é por isso que a gente usa ele na construção do analisador léxico de linguagem de programação. Certo? As classes de símbolos podem ser descritas usando expressão regular. Então, constante numérica, constante literal, identificador, palavra-chave, né? Os símbolos que a gente usa, ponto e vírgula, etc. A gente consegue representar usando expressão regular. Por exemplo, ó, essa expressão regular aqui representa para mim um número real, né? Seja D, por exemplo, o conjunto dos dígitos, né? Símbolos que representam dígitos, 0, 1 até 9. Então, a constante numérica, né, real, a gente pode representar usando a expressão regular. Ó. É o mais, ou o menos, ou nada, seguido de, né, aqui é a concatenação, de um ou mais dígito unido com um ou mais dígito, ou um ou mais dígito seguido de ponto, seguido de 0 ou mais dígito, ou 0 ou mais dígito seguido de ponto, seguido de um ou mais dígito. O mais aqui, tá, pessoal, é uma simplificação, né, que eu estou usando. Se eu não quisesse usar essa simplificação, poderíamos usar assim, ó, por exemplo, D mais é o mesmo que D seguido de D asterisco. Quer dizer, é um ou mais. Pelo menos um dígito vai, né? E o D aqui é a simplificação. Então, ao invés de escrever assim, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9, né? Que é o conjunto que representa dígitos, né? Seguido do conjunto que representa dígito, né? 0 ou mais V. E tá simplificado isso daqui, ó.
certo? Então, ó, como é que a gente converte? O R aqui representa a expressão regular. Como é que a gente converte uma expressão regular num autômato finito não determinístico, tá? Então, como é que nós vamos usar isso? Ué, aqui ainda tá 42, é 37, 38 e 39. Deixa eu ver aqui, pera lá, só um minutinho. Eu já corrigi isso, eu lembro que eu terminei a última aula. Eu salvei, mas eu não compilei isso de novo. 37, 38 e 39. Então, vamos lá. Como é que a gente converte a expressão lá no autômato finito não determinístico, tá? Que é o teorema, né? Uma linguagem regular é regular se e somente se alguma expressão regular a descreve. Se uma linguagem é regular, é descrita por uma expressão regular, então ela é regular, né? Essa é a prova de ida, né, pessoal? Se e somente se aqui, eu tenho que provar daqui para cá e de lá para cá, né? Então, se uma linguagem é regular, então tem uma expressão regular que descreve. Se tem uma expressão regular que descreve, então essa linguagem é regular. Então, eu vou de um lado e do outro. Aqui eu estou indo a ida, né? Como é que eu vou fazer isso? Eu tenho uma ferramenta para implementar isso. Opa, só que eu acho que eu pulei. Eu pulei. O teorema é esse. Uma linguagem regular, se somente alguma expressão regular descreve. Então, uma linguagem descrita por uma expressão regular, então ela é regular, certo? Fazendo, na verdade, daqui para cá, né? Se uma linguagem é descrita por expressão regular, então ela é regular. Na verdade, estou fazendo a volta, fazendo daqui para cá, certo? Essa é a prova daqui para cá. Como é que eu vou fazer isso? Através de uma prova por construção. Aqui, de certa forma, eu estou descrevendo como é que a gente pode construir, a partir de uma expressão regular, um autômato finito não determinístico. E o autômato finito não determinístico, conforme já provado anteriormente, define uma linguagem regular. Tem um teorema aqui para trás que eu já descrevi isso, certo? Então, se eu consigo, a partir de uma expressão regular, construir um autômato finito não determinístico, então, a partir da expressão regular, eu estou produzindo uma linguagem regular. Eu estou descrevendo uma linguagem regular. Uma linguagem regular, certo? Como é que a gente faz isso? Simples, né? Cada um, né, dos passos ali da definição indutiva, por exemplo, vou construir um autômato propriamente, né? Então, como é que seria um autômato para uma expressão lá que reconhece um símbolo só? É só um estado inicial, o símbolo é a transição para o estado final, e esse é o único estado final do meu autômato, né? Então, esse é o modelo, né, de computação através de um autômato finito não determinístico para uma expressão regular que conhece um símbolo só, tá? E que reconhece a cadeia vazia. É só ter uma expressão regular que reconhece uma cadeia vazia, é só um único estado que é inicial e final, certo? E que não reconhece nada, que não aceita nada, ou seja, que reconhece a linguagem vazia. Nem é a cadeia vazia, a linguagem vazia. É só ter um autômato que só tem estado inicial, não tem estado final. Quer dizer, qualquer autômato, ele pode até ter estado final, mas não tem caminho, né? Não existe computação possível, né, que ligue esse estado inicial e estado final, certo? Esse estado final no meu autômato é não alcançável a partir do estado inicial. Também seria um caso, né? Mas assim, para simplificar, a representação de um autômato finito não determinístico para a linguagem vazia é um autômato que só tem estado inicial, não tem estado final. Estado final, conjunto de estado final do meu autômato é vazio. Feito isso, a gente tem uma linguagem vazia. Certo? Agora, e a união, fecho clean e concatenação? Para fazer isso, nós vamos usar esses esquemas aqui, certo? Os esquemas ali descritos no 37, 38 e 39 são esses, tá? 37, 38 e 39 são os esquemas, né, para construir o autômato finito não determinístico proposto por Vieira, né? E esses daqui são os esquemas, né, para construir o autômato finito não determinístico proposto por Si, tá? Eu vou fazer os dois aqui, tá, pessoal? Só para a gente ver como é que funciona. Aqui, por exemplo, nós temos a sequência para converter a expressão A seguido de A ou B, né, 0 ou mais vezes, né? Aqui eu coloquei parênteses para que a união tenha precedência sobre o fecho de clean, né, pessoal? Caso contrário, esse fecho de clean estaria aplicado só ao B, né? Então, como eu usei parênteses aqui, a gente está agrupando isso daqui, né? Então, é o símbolo A ou o símbolo B, a linguagem, né, de A ou B, 0 ou mais vezes. Aqui é o A seguido de A ou B, 0 ou mais vezes, certo? Quais são os símbolos reconhecidos? Vou descrever essa linguagem aqui, né, usando, descrever a linguagem, assim, ó, relacionar, né, as cadeias que essa linguagem reconhece, tá? Então, para essa expressão regular aqui, o A seguido de A ou B, 0 ou mais vezes. Aqui eu quero agora relacionar. Fala para mim quais são, quais são as cadeias que essa linguagem reconhece. Quais são as cadeias? O A sozinho, o AB, o AA, concorda? A, AB, ABA, ABB,
Existe até um padrão aqui que é fácil da gente perceber, né? É qualquer sequência de A's e B's que começa com A. Qualquer sequência de A's e B's que começa com A. Tem que ter no mínimo um A, né? Parece estranho, mas onde é que a gente usa isso? Ó, lá no Twitter, né? Existe um padrão assim, ó, com certeza. Um padrão assim, ó, /W é qualquer símbolo, tá? Qualquer símbolo, exceto o espaço, se não me engano. Então isso daqui é o que a gente chama de hashtag, né? Hashtag, a gente dá o nome, né, uma tradução aqui, pessoal, o hash aqui, né? Eu acho que deve vir da tabela hash, que é uma alternativa que a gente tem de classificar, né? De indexar. E tag aqui é de bandeira mesmo, né? De uma marca, né? Uma bandeira. Então a gente usa o símbolo, hashtag, como sendo um símbolo, né? De marca, e a gente dá o nome de hashtag aqui. Mas eu imagino que os filtros, deve ter um filtro lá, né, um analisador léxico implementado na ferramenta do Twitter, que varre toda a publicação, e toda vez que ele encontra um padrão que começa com cerquilha, com jogo da velha, né, qualquer sequência de letras, números, né, e underscore que comece com esse símbolo aqui, ele vai indexar, né, ele vai jogar, ele vai calcular um tag, um hash para essa sequência, e vai contabilizar, e vai classificar, né? Isso é para ele poder verificar quais são os assuntos que estão no trend top, lá, né? no topo, estão sendo mais marcados, vamos pensar assim, certo? Então é um padrão parecido com esse daqui, só que ao invés de A ou B aqui, é qualquer sequência. O W aqui, tá, pessoal? /W aqui representa uma linguagem assim, ó. É o A, B, o Z, qualquer número do alfabeto, maiúsculo e minúsculo, tá? Qualquer dígito. Esse é o /W, tá? Qualquer símbolo que eu uso numa palavra, né? Exceto espaço, tá? Por isso que as hashtags tem que estar coladinha uma na outra, tá? Vocês vão ver como é que é fácil produzir esse filtro usando essa ideia aqui, né? Eu quero agora desenvolver um modelo de computação que automaticamente identifique esse tipo de padrão, né? Nesse caso, o padrão, para simplificar aqui, né? Para esse W aqui, não sei se eu entendo, vamos pensar só o A ou B. Então, qualquer sequência que começa com A, né? Eu quero reconhecer. Será que é possível de produzir um modelo de computação que faça isso para mim automaticamente? Então, usando aquela ideia, né, nós vamos converter aqui, ó, por exemplo, a concatenação. Como é que eu faço a concatenação usando o modelo do Vieira? Nós vamos criar um novo estar inicial, um novo estar final. Nós vamos transformar o A, né, o modelo de computação do A aqui, que é nós vamos separar ele, né, ligando através de transições vazias, né, o estar final do modelo de computação A para o modelo de computação que compute A ou B asterisco. Aí o A ou B, né, na verdade, agora o A ou B asterisco aqui, né? De clean é esse modelo de computação aqui, e o OU é esse modelo de computação aqui. Juntando tudo, eu tenho um autômato finito não determinístico, né? Para essa expressão regular. Então, começou disso daqui, produzi isso daqui. E aí eu consigo transformar esse autômato. Para que lado ainda? Eu consigo transformar esse autômato aqui no autômato finito determinístico, ó, tá vendo? Existe lá aquele cálculo a função E que transforma isso nisso daqui, ó, certo? E ainda é possível a gente simplificar, tá? Eu vou fazer aqui um outro exemplo. Aqui tem um exemplo. Eu vou fazer um outro exemplo aqui, só que aí fechando o ciclo, tá, pessoal? Fazendo desde o início. Só aqui um minutinho. Eu vou fazer para esse daqui, ó, asterisco B. Qualquer sequência de A's finalizado por um B, né? Então essa é a expressão regular. Qualquer sequência de A's, o último símbolo aqui da sequência é um B, né? Eu quero um autômato para fazer isso. Poderíamos até inventar, mas eu vou fazer isso automaticamente agora, tá? Usando, por exemplo, esse esquema, né, proposto aqui, né? Como é que eu represento o A sozinho, pessoal? Como é que é a linguagem que reconhece o A sozinho? Essa linguagem aqui, não é? Tem um estado inicial, eu faço a transição A, eu vou para o estado final, não é isso? Essa é a linguagem que reconhece A. E a linguagem que reconhece o B sozinho, não é isso daqui? Agora, como é que é a linguagem que reconhece a estrela, né? Agora, nós vamos usar esses modelos aqui, ó. Peraí, só um minutinho.
Aqui, ó, vou usar esses esquemas aqui agora para poder... arraso, ó, fazer aqui dois, mas aqui, ó, tá? Então eu vou usar esse esquema aqui para construir o meu autômato finito determinístico, não determinístico, né, para essa expressão aqui, tá? Então, por exemplo, eu quero fazer agora o A estrela. Como é que ele fala para fazer o A estrela? É só que pegar o meu autômato, que é esse aqui, ó, né? A minha caixinha aqui é essa daqui. Tá, esse é o A1 aqui, né? Como é que eu vou fazer para torná-lo Fedclean de A, né? Eu vou criar um novo estado inicial, um novo estado final, né? E aí vou ligar esse estado inicial com esse novo estado final. Esse estado inicial, no estado inicial original aqui do meu autômato, que é esse aqui, né? Esse é o estado inicial, tá? Vou colocar e todos os estados finais do meu autômato vão estar ligados ao novo estado final, né? E o estado final vai estar ligado no estado inicial também. Então, vamos fazer isso. Eu vou desenhar aqui em vermelho o autômato, né? Que é o A, que é o estado inicial. Leio o A, vou para o estado final. Tá? Só que nesse daqui, ó, o estado que era final vai deixar de ser final. Né? Aqui não vai ser final. Não. Aí eu vou criar um novo estado inicial, vou criar um novo estado final, certo? E aí eu vou fazer essas ligações aqui agora. Esse estado inicial eu vou ligar através de uma transição vazia com o estado inicial original. Esse estado inicial eu vou ligar através de uma transição vazia com o estado final que eu criei. Estado final original do meu autômato, vou ligar através de uma transição vazia com o novo estado final, e o estado final vai estar ligado no estado inicial através de uma transição vazia também. Certo? Eu fiz todas essas ligações aqui, ó. Criei o novo estado inicial, criei o novo estado final. Liguei o estado inicial com o estado final, liguei o estado inicial com o estado final. Liguei todos os estados finais com o novo estado final e liguei o estado final com o estado inicial. Aqui, ó, viração. Esse daqui é esse daqui é o autômato que reconhece A, esse é o autômato que reconhece B, né? Esse aqui é o autômato que reconhece o A asterisco, né? Linguagem de sequência de 0 a mais A, certo? O que falta agora é só conectar esse autômato aqui, né? Que passa a ser a minha entrada, concatenar, né? Esse autômato aqui com o autômato que reconhece B. Quer dizer, como é que a gente concatena, né? Então, eu vou criar um novo estado inicial e um novo estado final, né? O começo aqui vai ser o A estrela, que é esse daqui, e o final vai ser o B, né? Que é esse cara aqui. Então, o autômato finito não determinístico completo agora vai ficar assim, ó. Vou colocar em vermelho o que a gente está copiando. Então, eu vou ter aqui esse autômato, certo? Esse autômato que reconhece a estrela. Pessoal, pera lá, certo? Agora eu não vou desenhar aqui o autômato que reconhece B, tá? Tem um detalhezinho aqui que eu fiz errado, que eu vou apagar, que ele é final aqui, só que na hora que eu for concatenar, os finais do primeiro autômato vai ser ligado com o segundo autômato, vão deixar de ser finais, ó, tá vendo? Ele é final aqui, ó, o A1 que está sendo concatenado aqui, dois estados aqui são finais, aqui ele deixa de ser final, ele deixa final também, certo? Agora nós vamos colocar aqui o segundo autômato, que é o B, que reconhece B, certo? E o final dele vai deixar de ser autômato. Aqui no propósito é assim. No Vieira fica mais... no Vieira é assim. No Cipser fica mais fácil ainda, né? E aí a gente vai criar um novo estado inicial e um novo estado final, certo? O que acontece? Novo estado inicial, novo estado final. Aí nós vamos fazer o que agora? Esse novo estado inicial vai estar ligado através de uma transição vazia com o estado inicial do primeiro autômato está sendo concatenado. Os finais do primeiro autômato está sendo concatenado vão estar ligados através de transição vazia com o inicial do segundo autômato está sendo concatenado, então essa ligação aqui, ó. E os finais do segundo autômato vão estar ligados com o novo final, através de uma transição vazia também. Então essas três ligações aqui, ó, que eu fiz, ó. Eu criei estado inicial e estado final, certo? O estado inicial vai estar ligado no estado inicial do primeiro autômato que está sendo concatenado. Os finais do primeiro autômato vai estar ligado com o inicial do segundo autômato através de transição vazia, e o final do segundo autômato vai estar ligado com o novo final através de transição vazia. Então, esse daqui, ó, é o autômato finito não determinístico que reconhece a estrela concatenado com B, linguagem B, tá? Ou, de forma mais simplificada e resumida, asterisco B, certo? Aqui os conjuntos eu estou eliminando, sabe? Esse daqui é o AFN para asterisco B, certo? Aí é coisa legal, quer ver, ó? Então, desse AFN agora, deixa eu pegar aqui. Eu vou fazer agora a segunda parte, tá, pessoal? Poxa vida.
Ah, não, vou fazer aqui mesmo, eu não vou nem copiar, para a gente ter a sequência completa. Tá, nós sabemos também, através dos métodos de construção que a gente viu, como é que a gente pode construir a partir de um autômato finito não determinístico o autômato finito determinístico correspondente, né? Existe um algoritmo para isso também, através de uma própria construção que a gente viu. Então, eu vou numerar aqui, pessoal, só para ficar mais fácil da gente ver, tá? Vou colocar em outra cor aqui, fica mais fácil ainda, né? Para a gente poder referir a esses estados. Aqui eu vou colocar em azul. Vai ser estado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, né? Então, como é que a gente vai fazer agora? Nós vamos calcular agora os autômatos, o conjunto de estados, né? Só que nós vamos eliminar as transições vazias a partir do cálculo daquela função E, lembra? Função E, função lambda. Nós vamos fazer isso agora, tá? Função lambda. Então, como é que a gente vai fazer? Primeiro, nós vamos calcular a partir do estado inicial, né? E para conjunto de estado inicial. Está dizendo essa função E aqui, né? É o seguinte, quais são, vou chamar de Q0 aqui, né? Vai ser estado inicial do meu autômato finito determinístico correspondente a esse autômato finito não determinístico. Então, a partir do estado inicial, executando transições vazias, quais os estados que eu consigo alcançar, pessoal? Ué, se eu não leio nada, eu posso continuar no estado 1. Mas quais outros estados eu consigo alcançar, né? Sem ler nada? É basicamente isso que fala para mim a função E, a função lambda. Quais são, pessoal? Diz para mim aí. Quem que eu consigo chegar sem ler nada? O 2, concordam? O 3 eu consigo alcançar também sem ler nada? Consigo, né? O 4 eu consigo alcançar a partir do estado 1 sem ler nada? Não, né? Eu tenho que ler o A para partir do 3 chegar no 4. Mas e o 6 eu consigo chegar? Ao 5, isso daqui é 5, tá? Tá meio ruizinho, deixa eu escrever de novo. O 5 eu consigo chegar sem ler nada? Também consigo chegar sem ler nada. Né? Ó, a partir do 2 eu pulo aqui para o 5. E o 6 eu consigo chegar sem ler nada? Também. Né? Agora, e o 7? Eu consigo chegar, a partir do estado inicial, eu consigo alcançar o estado 7 sem ler nada? Não. Eu tenho que ler B para pular do 6 para o 7. Concorda comigo? Então, esse conjunto de estados aqui, 1, 2, 3, 5 e 6, vai definir para mim o que a gente chama de estado inicial do autômato finito determinístico correspondente correspondente a esse autômato finito não determinístico aqui, tá? Esse conjunto de estados aqui do autômato finito não determinístico corresponde ao estado inicial do autômato finito determinístico correspondente. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos calcular, né? Eu vou chamar isso daqui de, esse novo conjunto aqui, ó, pessoal, de Q1, tá? Para ficar mais fácil de notar. Esse é um novo estado. Ah, não, já chamei de Q0, pera lá. Esse conjunto aqui, ó, 1, 2, 3, 5 e 6, é o conjunto de estados, né, que vão representar o estado inicial do autômato finito determinístico correspondente. Agora nós vamos calcular a função delta, né, a função de transição para cada estado que eu encontrar, considerando cada símbolo do vocabulário. Quais são os símbolos do vocabulário de linguagem que é reconhecida por esse autômato aqui? É o A e o B, né? Então nós vamos verificar aqui, a partir do estado Q0, quais estados que eu consigo atingir e eu vou calcular lambda para isso, né? Então é basicamente isso aqui, ó. Vou pegar todos os estados que eu consigo alcançar executando a transição A. Quais os estados? Então eu vou olhar. 1, eu consigo fazer alguma transição lendo A? Não. 2, eu consigo fazer alguma transição lendo A? Não também. 3, eu consigo fazer uma transição lendo A? Consigo, né? Eu vou para que estado? Para o estado 4, certo? Tem mais algum aqui que eu consigo fazer a transição lendo A, pessoal? Não. 5 não, 6 não também, tá certo? Então, é só esse 4 mesmo. Agora, a partir de 4, quais os estados que eu consigo atingir executando transição vazia a partir desse estado 4? A partir do estado 4, quais os estados que eu consigo atingir? O 4 é um deles. Eu vou colocar na hora que ele aparecer. Eu vou colocar em ordem aqui, fica mais fácil da gente indexar depois, tá, pessoal? O 4 tá aqui, é um deles. Mas quem mais eu consigo atingir quando eu leio o estado 4? Quando eu tô no estado 4, sem ler nada? Eu posso chegar no 5, concorda? Eu posso chegar no 2, posso chegar no 3 e posso chegar no 6 aqui, ó. Né? O 5 e o 6 é óbvio, mas ó, sem ler nada eu vou pro 5, sem ler nada eu vou pro 2, sem ler nada eu vou pro 3 de novo, certo? Então, na verdade, são esses estados aqui, ó. O 2, o 3, o 4, o 5 e o 6, né? Se eu simular aqui a computação em paralelo, né? Que é o que a gente faz quando tá fazendo a computação no estado no autômato finito não determinístico, quando eu tô em 6, em 4, eu tô em 4, eu tô
estou em 5, eu estou em 2, eu estou em 3, eu estou em 6 ao mesmo tempo. É basicamente isso que está dizendo aqui minha função E. Minha função E, ela simula essa computação em paralelo, né? Quer dizer, se eu estou em 4, sem ler nada, eu posso estar em 2, em 3, em 5 e 6 ao mesmo tempo. Esse daqui é um novo estado, é um conjunto diferente dos conjuntos que eu já vi? Pessoal. Então, vou dar um nome para ele, de Q1, certo? Então, é assim que a gente faz. Vamos fazer a mesma coisa agora, delta de Q0, só porque o símbolo B. Aí nós vamos olhar agora quais desses estados aqui que formam o conjunto Q0 que eu posso fazer alguma transição lendo B. Tem algum estado aqui, ó, 2, eu consigo fazer a transição lendo B? Não. 1, eu consigo fazer a transição lendo B? Também não. O 3, eu consigo lendo B? Não. O 4, o 5, eu consigo fazer uma transição lendo B? Não. O 6, eu consigo fazer uma transição lendo B? Sim, concorda? Se eu estou no estado 6 aqui, ó, um desses, né? Se eu leio B, eu não posso ir para o 7? Posso. Nós vamos representar isso dessa forma. É a função E de todos os estados que eu consigo atingir fazendo a transição B. Do 6 eu posso transitar para 7. E se eu estou em 7, eu estou em 8 também. Vocês concordam comigo? 7, sem ler nada, eu não posso estar em 8 também? Então, né? Conjunto de estados. Quando eu estou no estado Q0 e leio B, eu posso estar no estado 7 e 8 ao mesmo tempo. Esse conjunto é um novo conjunto chamado de Q2, certo? Tudo bem, já fizemos tudo para Q0. Agora nós vamos fazer tudo para Q1. Né? Se eu estou no estado Q1 e leio A, quais estados eu consigo atingir, pessoal? Então vamos olhar cada um dos estados aqui, quais aqueles que fazem transição para o estado, lendo o símbolo A. 2 eu transito quando leio A? Não. 3 eu transito quando leio A? Não. 4 eu transito quando... 3 eu transito quando leio A, sim. Eu vou para o estado 4, certo? Tem mais algum aqui, ó? 4 eu transito quando leio A? Não. 5 eu vou para o estado quando leio A? Também não. 6 eu vou para outro estado quando leio A? Também não. Então já olhamos todos aqui, né? Tem mais algum? Não. O que é E? Quais são os estados que eu consigo atingir agora a partir de 4 sem ler nada? Já está aqui, ó, já fiz esse cálculo. É o próprio estado Q1, concorda comigo? Com o Q1 aqui já representa esse conjunto de estados aqui do autônomo finito não determinista. Então, quando eu leio Q1, quando eu estou no estado Q1 e leio A, eu vou para o mesmo conjunto de estados, né? Primeiro conjunto de estados, então é o próprio Q1. Né? E o delta Q1b, para que estado que eu vou? Se eu estou no conjunto de estados aqui, se eu estou nesses estados todos e leio B, que transição que eu posso fazer, pessoal? Né? Só posso fazer a transição 7, né? De 6 para 7, concorda? Esse conjunto aqui, quais os estados que eu consigo atingir sem ler nada quando eu estou em 7? Né? O 7 e o 8, né? Que é o próprio estado Q2, aqui, no meu autônomo finito determinístico correspondente. Certo? Tá, o que falta fazer agora? Delta Q2A. Quando eu estou em Q2, 7 ou 8, eu consigo fazer alguma transição lendo A? Não, né, pessoal? Esse aqui é o conjunto vazio, que é um novo estado, concorda comigo? Q3. E delta Q2B. Se eu estou no estado Q2 e leio B, eu consigo fazer alguma transição? Não também, vocês concordam comigo? Também vai dar vazio. E aí eu vou fazer agora para esse novo estado que é o vazio. Delta Q3A vai dar o próprio Q3, né? Quer dizer, se eu estou num conjunto vazio, não tem como fazer a transição A, né? E aqui também, ó, Q3B vai dar o próprio Q3 também. Vamos desenhar o autônomo agora, só que ao invés de usar esses conjuntos, nós vamos usar Q0, que vai ser o estado inicial, o Q1, Q2 e o Q3. Quem que aqui vai ser o final também, pessoal? É aquele que contém o final do autônomo finito não determinístico. Quem que contém o final do autônomo finito determinístico aqui? Só o Q2, concorda comigo? Olha o final do autônomo finito não determinístico aqui. Então ele vai ser final aqui também, ó, certo? Agora nós vamos fazer as ligações, ó. Se eu estou no estado Q0, leio A, para que estado que eu vou? Vou para o estado Q1. Se eu estou no estado Q0, leio B, para que estado que eu vou? Vou para o estado Q2. Se eu estou no estado Q1, leio A, para que estado que eu vou? Vou para o próprio Q1. Se eu estou no estado Q1, leio B, para que estado que eu vou? Vou para Q2. Se eu estou no estado Q2 e leio A, vou para Q3. Se eu leio B, vou para Q3 também. Se eu estou no estado Q3 leio A, continuo em Q3. Se leio B, continuo em Q3 também. Então, ó, esse é o autônomo finito não determinístico. Esse daqui é o autônomo finito determinístico correspondente. E podemos fazer mais ainda, pessoal. A gente pode tentar minimizar esse autônomo. Será que a gente consegue descrever esse autônomo com um conjunto de estados menor do que 4? Né? Vamos tentar. Como é que a gente faz? Aí é aquela tabelinha, né? São 4 estados e 2 símbolos. Então aqui estão estados, ó, o 0, o Q0, né? Vou até botar aqui do jeitinho ali anotar. Oh, caramba. Aqui, ó.
Q0, Q1, Q2, Q3, certo? Aí os estados A e B. E não vamos fazer... Só que é o seguinte, eu vou usar isso daqui naquela tabelinha, né? Pra gente construir... construir os grupos, né, equivalentes, que vão ser os estados mínimos na hora que a gente terminar esse algoritmo de simplificação, certo? Poxa, fiz errado. Tá, vou precisar disso daqui mais uma vez, só. E aí eu vou deixar ele aqui do lado, né? Então vamos fazer a primeira aqui, ó. Né? Vamos primeiro definir os grupos. Quais são os grupos aqui? Final e não final. Então, grupo 1 vão ser os finais, que são só o Q2, e o grupo 2, os não finais, que é o Q1, Q0, Q1 e o Q3, certo? E aí a gente vai anotar aqui para que grupo que vai. Estou em Q0, leio A, para que grupo que eu vou? Vou para Q1, que é o grupo 2. Q0, leio B, vou para Q2, que é o grupo 1, certo? Q1, leio A, vou para que grupo? Vou para Q1 mesmo, que é o grupo 2. Q1, leio B, vou para que grupo? Vou para Q2, que é o grupo 1, certo? Q2, leio A, vou para Q3, que é o grupo 2. Q2, leio A, leio B, vou para Q2, Q3, que é o grupo 2 também. Q3, leio A, grupo 2. Q3, leio B, vou para o grupo 2 também. É ele mesmo, tá? Percebam que, ó, então nós vamos dividir agora os grupos. Vamos olhar o Q2, que só tem um nesse grupo, não tem como dividir. Vamos ver se a gente consegue dividir esse grupo aqui, ó. Todos os três aqui, Q0, Q1 e Q3, fazem as mesmas transições, hein, ó. O Q0 e o Q1, beleza, faz as mesmas transições. Q2, G2, G1, G2, G1. Só que o Q3 não, vocês concordam comigo? Então ele deve estar num grupo separado. Então nós vamos separar agora esses grupos, né? Vamos colocar o G1, vai continuar sendo, está Q2 mesmo, normal. Só que agora a gente vai dividir o grupo 2, né? Vai estar os estados Q0 e Q1. E nós vamos criar um novo grupo aqui que vai estar só o Q3, certo? Melhorar aqui meu. Então vamos lá, eu vou subir aqui um pouquinho, só para a gente poder ver, né, direitinho. Eu vou pegar aqui agora de novo essa minha tabelinha, certo? Da cor dela, vou trazer ela para cá. Já vai ser o seguinte, tá? Não vai fazer nenhum passo, 2 passos, aí já vai converter. Estou querendo deixar aqui bonitinho, o negócio não está querendo... Agora eu vou anotar, pessoal, só que considerando considerando agora esses grupos, tá? G1, G2 e G3. Então, se eu estou em Q0, leio A, vou para Q1. Q1 está em que grupo? Grupo 2, certo? Estou em Q0. Estou em Q0, leio B, vou para onde? Para Q2. Para Q2. Qual que é o grupo de Q2? É o G1 mesmo. Estou em Q1, leio A, vou para que grupo? Para o próprio Q1, que é o grupo G2. Se eu estou em Q1, leio B, vou para onde? Tá? Q2. Qual que é o grupo de Q2? É o G1, certo? Eu estou fazendo as transições aqui, considerando agora, não esse agrupamento aqui, ó, né? Não estou considerando esse agrupamento, considerando esse agrupamento agora, certo? Vamos verificar se esses estados aqui, essa que é a ideia. Esse novo grupo agora, eu defino classes de equivalentes em cada um desses grupos. Como é que eu faço isso? Verificando se eles fazem as mesmas transições. Se os estados no meu grupo fazem as mesmas transições. Então vamos lá. Agora o Q2, ele vai para ele mesmo, né? Ó, eu estou em Q2. Leio A, vou para onde? Q3, que é o G3. Leio B, vou para G3 também. G3, eu leio A, eu vou para G3. Leio B, eu vou para G3. Quer dizer, quem que eu poderia dividir aqui, ó? Eu poderia dividir agora esse grupo aqui que tem 2 estados, né? O G1 e o G3 não tem mais como dividir, só tem um estado. Eles já definem uma classe de equivalente, só tem um estado, esse estado só faz as mesmas transições, certo? Agora, o Q0 e o Q1, eu posso dividir? Eles fazem transições diferentes? Não, eles fazem as mesmas transições. Ó. Então, ele define para mim uma classe de equivalência. Tá? Então, agora eu posso desenhar um autômato em que esses 2 estados vão estar juntos. O autômato é esse aqui, quer ver? Ó? Deixa eu só subir um pouquinho, fica mais fácil. Então, a gente vai ter o estado, um novo estado inicial, que é o Q0, Q1, certo? Nós vamos ter o Q2, estado formado pela Q2, uma classe de equivalente, estado formado pela Q3, que é o estado equivalente, certo? Qual que é o estado final? O estado final aqui vai ser estado final também. Q2 é final e vai ser final também, certo? E aí agora a gente vai fazer as transições, ó. Eu estou no estado Q0 ou Q1, leio A, para que estado que eu vou? Vou para o G2, que é o estado Q2, certo? Estou no estado Q0 ou Q1. Quando eu leio A, não, eu fiz errado. Quando eu leio A, eu continuo no estado G2. Eu continuo aqui, ó, certo? Eu vou para o mesmo estado. Quando eu leio B, é que eu vou para Q2, tá? Eu estou no estado Q2, leio A,
eu vou para Q3. A ou B, eu vou para Q3, né? E se eu tô no estado Q0 ou Q1? Ah, tá. Se eu tô no estado Q3, leio o A, eu continuo no estado Q3, leio o B, continuo no estado Q3. Essas duas transições aqui, agora representadas, né, definem essa sequência aqui, certo? Então é assim como é o autômato. Quer dizer, eu leio aqui, ó, eu leio uma quantidade de 0 ou mais A's, eu continuo no estado inicial. Quando eu leio um B, eu venho para cá. Se eu leio um outro A, um outro B, aí eu vou para um estado de rejeição, que é um sorvedouro, para terminar de ler a minha entrada, tá vendo? Então, meu estado ficou mais simples ainda, ó. Então, os 3 passos aqui, ó, pessoal. O autômato finito não determinístico. Quer ver? Eu vou colocar aqui em sequência agora, né? Então, a minha expressão regular é essa daqui, ó, asterisco B. A partir dessa expressão regular, usando modelos, né, eu consegui produzir esse autômato finito não determinístico, certo? Esse é o autômato finito não determinístico para essa expressão. A partir desse autômato finito não determinístico, né, usando um algoritmo também, eu calculei o autômato finito determinístico correspondente, certo? Que é esse cara aqui, ó. E simplificando esse autômato finito não determinístico, nós produzimos esse autômato aqui, ó. Certo? Então essa é a sequência, ó, pessoal. A partir de uma expressão regular. Deixa eu deixar nessa cor aqui mesmo. Deixa eu só apagar aqui um negócio que não tem nada a ver. Que é essas anotações aqui. Então essa é a sequência, ó, de uma expressão regular através de um modelo de um algoritmo de construção, né? Eu consigo produzir um autômato finito não determinístico correspondente. Do autômato finito não determinístico, usando um algoritmo também, eu consigo produzir um autômato finito determinístico correspondente. Desse autômato finito determinístico, né, eu consigo minimizar ele. Então a gente tem essa sequência aqui, ó, expressão regular, autômato finito não determinístico correspondente, autômato finito determinístico correspondente, usando aquela função E, né, o lambda, e usando aquela tabelinha eu consigo construir autômato finito determinístico mínimo, né, que é o que a gente viu. Então essa sequência toda, pessoal, pode ser automatizada, né, para poder construir depois, quer dizer, eu entro com a expressão regular, né, a partir disso daqui eu tenho um modelo de computação, né, um programa, eu consigo traduzir essa tabela de transição aqui num programa que automaticamente reconheça esse tipo de padrão. Eu entro padrão, ele vai dizer aceito ou não aceito. Pertence à linguagem que a expressão regular define ou reconhece ou não, certo? Então aqui a gente usou todos os algoritmos que a gente viu, ó, né? Como é que a gente, a partir da expressão regular, constrói um autômato finito não determinístico? Como é que desse autômato não determinístico eu consigo construir o autômato finito determinístico correspondente? Como é que eu posso simplificar, né? Diminuir o número de estados usando aquele cômputo lá da tabela de linhas de transição, né? E aqui eu fecho o ciclo, certo? Pessoal, tem uma ferramentazinha que eu deixei disponível para vocês num material de apoio, tá? Eu achei na verdade ele não era um objeto SCORM para eu poder agregar, eu transformei ele, mas é código aberto e tal, né? Qualquer modificação aqui é permitida, tá? Essa ferramentazinha aqui, ó, chama Automata.js, tá? Então quando clica, você vai entrar, isso daqui a gente chama de é uma atividade. Eu poderia transformar isso daqui em atividade. Se acertou, errou, dá nota, etc. Mas não é o caso. É só para a gente poder experimentar, tá? E aí, nesse autômato, a gente vai entrar com uma expressão regular aqui, né? E aí, os símbolos que a gente vai usar para a expressão regular são esses, ó. São os mesmos que a gente vai usar depois para o nosso ferramenta que constrói nos Adolex, tá? Que implementa, que é o mesmo que está implementado no Flex, que é a ferramenta que a gente vai usar. Então, o mais aqui representa um ou mais, o asterisco 0 ou mais, que é o fade clean, né? A interrogação 0 ou 1, né, que era fácil de implementar também, né? O parênteses a gente vai usar para agrupar, a barra é o ou, né? A união, barra N, a nova linha, retorno de carro, tabulação, e esse daqui a gente vai usar para representar sequência de um conjunto de A a Z minúsculo, A, Z maiúsculo, os dígitos ou underscore, tá? O espaço não. O espaço está aqui, ó, na tabulação. E o barra D representa os dígitos, né? Então, por exemplo, vamos entrar com aquela expressão que eu acabei de colocar, A seguido A asterisco B, né? Então ele gera para mim, pessoal, o ponto .dot, que é o arquivo, né? Usado em GraphViz, uma ferramenta para visualizar grafo, tá? E aí eu posso, a partir desse GraphViz também, gerar o autômato finito não determinístico correspondente. Aqui ele simplifica um pouquinho, né?
Mas aqui, ó, aqui era a transição A, aqui o A estrela e aqui a concatenação. Nesse esquema aqui de construção, ele eliminou um estado inicial e um estado final aqui. Mas o mecanismo é o mesmo, tá? E a partir desse autômato finito não determinístico, a gente consegue gerar o DFA correspondente, tá? Que não é mínimo nesse caso. Para esse autômato aqui não é mínimo, não. Perceba que ele não tem o servedouro aqui, né? Se eu estou no estado final, não tem nenhuma transição definida para ele, tá vendo? Mas deveria ter, né? Então esse é um modelo, uma forma. Eu tive também, pessoal, fiz a implementação desses algoritmos todos, tá? Eu tenho aqui uma ferramenta que eu deixei disponível no meu GitHub, né? Que tem a implementação desses algoritmos todos, tá? Ele funciona em linha de comando, né? Então a gente usa assim, ó, FA, né? Que é expressão regular, né? Regular action, para autômato finito determinístico, tá? Então, quando usa assim, sem nenhum parâmetro, ele faz a apresentação, né? De como é que funciona, né? Então, você entra com uma expressão regular e opções e ele vai gerar. Então, aqui ele está dando um exemplo de como poderia ser chamado, ó. Então, eu chamo redfa A ou B asterisco menos D, aí ele vai descrever para mim todas as estruturas que o programa usa para fazer esses cálculos, tá? O menos D aqui é para mostrar as estruturas. O menos G ele mostra para mim os grafos e o menos G menos S ele mostra para mim os grafos, só que com os conjuntos de estados correspondentes. Quer ver? Eu vou fazer o mesmo agora usando essa minha ferramenta, né? Só que para aquela expressão A asterisco B e menos G para gerar para mim os grafos, tá, pessoal? Aí ele faz, né, gera os arquivos e depois chama, né, em linha de comando o GraphViz, né, o DOT, para poder desenhar para mim os grafos correspondentes, né? Podem ver que é basicamente a mesma sequência aqui, ó, pessoal. Vamos ver? A partir da expressão regular, ele constrói para mim um autômato finito não determinístico correspondente, que é esse aqui, ó, estão vendo? O desenho aqui está um pouquinho diferente, mas são 8 estados, do mesmo jeito. Eu numerei de forma diferente também, né? Aqui eu numerei 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, e aqui tá 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 7 e 8, né? Mas são esses 6 estados. O desenho está um pouquinho diferente aqui, mas a representação é a mesma, né? Aqui nós temos o autômato finito determinístico correspondente, né? Percebam que também o desenho está um pouquinho diferente aqui, mas é o mesmo, só que aqui ele fez automaticamente. E aqui o autômato finito determinístico mínimo correspondente, tá? Implementado exatamente do jeito que a gente fez aqui, tá? Só que esses cálculos feitos automaticamente, pessoal. Só para demonstrar para vocês que essa computação pode ser feita automaticamente, né? E desse modelo de computação, aqui tem um modelo de computação. Se eu injetar isso naquele programa que a gente fez anteriormente, né? Lembra aquele programa que eu mostrei isso também? Só para mostrar para vocês aqui o processo todo acontecendo, né? Lembra esse programa que eu havia comentado com vocês, né? Que a gente representa as transições através de uma tabela, né? E aí, através desse modelo de computação que representa a computação naquele autômato que está finitos, eu dou uma entrada e ele sabe encontrar para mim automaticamente aquele padrão, certo? Então, é só pegar as tabelas de transição que estão representadas no meu autômato finito determinístico mínimo e injetar aqui nesse código padrão, né? Feito umas adaptações aqui. Esse modelo de computação aqui já é um modelo que, dado um padrão, o meu autômato vai responder sim ou não, aceita, rejeita, né? Aí eu tenho meu ciclo fechado. O legal dessa história toda é que eu estou entrando com uma expressão regular, né? E a partir dele ele está produzindo para mim automaticamente um modelo de computação. Pessoal, isso tá, por exemplo, aqui, ó, né? Quando eu venho aqui em buscar aqui no meu editor de texto, põe aqui, eu peço para ele encontrar para mim, ó, e aí eu entro aqui, ó, tá vendo? Ó, usar uma expressão regular para buscar, ó. Então habilitei isso daqui. Se eu entrar aqui minha expressão regular, A seguido de asterisco B, que é exatamente na sequência, perceba que ele encontrou e ele marca aqui no editor de texto esse padrão. Como é que está sendo feito esse processo de busca? Só entrei com a expressão regular aqui, dentro do editor tem todos esses algoritmos que a gente descreveu, né? Ele constrói o autômato finito não determinístico a partir da expressão regular, ele transforma em determinístico e usa o modelo de computação para varrer, né? E aí ele não usa uma entrada só, ele vai varrendo o meu texto todinho procurando por esse padrão. Na verdade, ele encontrou em 3 lugares aqui, ó, esse padrão, ó. Sequência de 1 ou mais A's finalizada por B. Esse AB aqui, ó. Esse AB.
B aqui, e essa sequência de A finalizada por B aqui, ó, tá vendo? Ele marca para mim em todo lugar que ele encontrou essa expressão lá. Isso existe em banco de dados, isso existe em... Vocês vão ver, essa questão de expressão regular, regex, é muito útil, né? Vocês sabem me dizer outro lugar aí que vocês já viram isso, regex? Hein, pessoal? Mais algum lugar que vocês tenham visto isso? Vocês já tinham ouvido falar, ó, regex, esse termo, né? Na web tem muito. Tem curso de regex, né? Explica como que você constrói expressões regulares, etc. Tá. A tecnologia por trás dessa teoria, né? A prática que existe por trás dessa teoria, nós fizemos na aula de hoje, ó, certo? Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Vamos ter alguns exercícios desse jeito aí, tá? Eu entro com uma expressão regular e aí peço para vocês construírem, né? Fazer toda a sequência aqui, né? Constrói autônomo finito não determinista correspondente, constrói autônomo finito determinista correspondente, né? Usando aquela função E e minimiza, né? Usando aquela representação das transições em grupos, né? De equivalência. Todos esses algoritmos têm uma razão de ser, né? Que as pessoas bolaram, a gente usa hoje de forma mecânica, etc. Tal, mas o objetivo era esse, automatizar todo esse processo aí. Tudo bem, pessoal? Na hora que vocês forem praticar, vai ficar mais fácil de ver, né? Eu queria mostrar para vocês mais um lugar, né? Onde isso aparece. Ainda no material de apoio que deixei disponível, certo? Tem uma outra ferramenta para vocês baixarem aqui, ó, que é essa JFlap, tá? Então aqui eu indico o site. Ué, esse link já está desatualizado, então não é www.jflap.org. Aí eu botei só já. Olha que estranho, olha só que interessante, ó. É o mesmo URL, certo? Só que dando em lugar diferente aqui. Estranho, hein? Estão vendo que esquisito? Depois eu vou acertar esse aqui. Mas essa ferramentazinha aqui também, tá? Essa é uma ferramenta implementada em Java. Vocês vão baixar ela. Na verdade, o cara implementou vários algoritmos, né? Que a gente vai ver, né? E aí você pode... O livro está disponível também, ó, para download. Olha que legal. O cara deixou agora o livro também disponível. Eu não tinha visto isso. Um arquivo PDF, ó. Eu vou baixar esse livro e deixar disponível para vocês também, tá, pessoal? Então, nesse livro, ele ensina a teoria de linguagens, ó, mas usando essa ferramenta. Ele vai explicando, né, sobre autômatos finitos, determinístico, etc. Tal, e vai lá, como é que transforma autômato finito não determinístico para DFA, para autômato mínimo, né, gramática regular, expressão regular, tá vendo? Autômato de pilha, né, que aqui é chamado de pushdown, né, gramática livre de contexto, quer dizer, toda a teoria, ele vai apresentando e ele vai mostrando os algoritmos, né? É basicamente o que a gente vai falar aqui, ó. Máquina de Turing, tá vendo? Ó, toda a teoria. Só que ele implementou, né, em Java tudo que está sendo falado aqui. Você pode baixar esse programa, tá? Só que aí, antes de baixar, ele pede para preencher um formulário, provavelmente para a questão de estatística, né? Dele saber quantas pessoas estão usando, etc. Mas é tudo gratuito também, tá, pessoal? Não tem mistério, não. Vocês podem baixar e cadastrar lá no site deles, né? Mas eu deixei aqui disponível para vocês também, no próprio link aqui da Lina também, a ferramenta, o ponto jar já, tá? Então, quando você baixa, ele vai trazer para você um ponto jar, né? E aí, esse ponto jar aqui, se você executar, né? Ele é um ponto jar menos jar, Java menos jar, e esse arquivo ele vai executar, né? No caso, eu já habilitei aqui para ele abrir. Ele reclama aqui, no caso, que não é executável. No Linux tem esse detalhezinho, né? Você tem que transformar ou habilitar o arquivo, né? Dar ao arquivo a permissão de executar. É uma das propriedades, né? Leitura escrita e execução, né? Que a gente tem que habilitar para a gente poder executar. Tá? E quando ele executa, ele abre aqui para vocês um menu de opções, né? Dentre eles tem lá, ó, autômato finito, que você vai desenhar o autômato, né? Eu vou olhar aqui, ó, expressão regular, ó, tá certo? Então, na expressão regular, a gente entra aqui com a expressão regular, certo? E aí eu tenho aqui os algoritmos para converter, ó. Por exemplo, eu posso converter a expressão regular em autômato finito não determinístico, tá? Aí ele já construiu aqui para mim. Aí fica tudo bagunçado, mas aí a gente tem como organizar, né?
tal. Você tem como arrastar aqui, ó, e organizar, né? Aqui tem implementado todos os algoritmos também, né, conforme a gente viu. Então é basicamente a mesma coisa. Aí desse autômato finito não determinístico, eu tenho como converter, né, para o autômato finito determinístico, né? Ele vai executando aqueles algoritmos que a gente discutiu, certo? E eu tenho como converter também para o autômato finito determinístico mínimo, tá? Aqui já tá. O que ele está reclamando aqui mesmo? Eu vou exportar de novo. E aí ele dá aqui a opção para mim de converter no mínimo aqui, ó. Esse não é um autômato finito determinístico que ele está reclamando. Esse daqui eu consigo minimizar. Ué. Ah, tá. Ele finalizou, aí ele abriu outra janela. Aqui tá aqui tá o autômato e agora a gente pode tentar convertê-lo no mínimo, tá? E aí ele vai indicando aqui embaixo quais os estados que ele está agrupando, etc. Tem todos esses passos aqui, então, estão definidos, né? Nesse esquema aqui. Tudo bem, pessoal? Então é uma ferramenta bem útil, tem vários algoritmos implementados, né? Vale a pena depois vocês analisarem aí, né? Verificar como é que funciona. Então falta falar para vocês agora sobre o tema do lema do bombeamento, né? Para a linguagem regular, que está implementado aqui alguns testes, é bem interessante. Máquina de Miller e máquina de Moore. Mas eu perdi muito tempo na aula de hoje falando sobre esses algoritmos de conversão, tá, pessoal? Já é 9h40, apesar do título da aula ter sido, né, linguagem, esse lema de bombeamento, eu não consegui chegar nele não, tudo bem? Eu vou interromper aqui a gravação e vou abrir para perguntas.